A Constituição que foi imposta, a de 1824, logo após a independência do Brasil. Tivemos até hoje 7 constituições. Lá pelo meio tivemos uma imposta também. Aqui foi imposta por Getúlio Vargas, o famoso Estado Novo. E ainda a de 88 não é plena, embora tenha sido considerada a Constituição Cidadã. Como eu disse, os conscritos ainda não votam. Isto ainda não é democracia, nem cidadania plena. Mas, para mim, a meu ver, o que mais afeta a convivência de cristãos e da igreja não é nem a questão dos direitos civis e dos direitos sociais. Os direitos sociais no Brasil, ele partiu na frente. Na Inglaterra, primeiro foram os direitos civis. No Brasil, primeiro vieram os direitos políticos, e em seguida apareceram os direitos sociais, fruto da miséria que sempre permeou a nossa nação. Pobreza absoluta, a pobreza extrema, alguém sempre abaixo da linha da pobreza. Então, por aí começaram a aparecer algumas situações de direitos sociais. Até mesmo nos governos militares, chamados governos de exceção, esses direitos sociais estiveram presentes. Mas com relação à igreja, o que eu tenho observado, o que eu tenho ouvido, os comentários que eu ouço no dia a dia, comentários de pessoas de maior responsabilidade, de menor responsabilidade, é com relação aos direitos políticos. Aos direitos políticos. Por quê? Porque se tem a impressão, se tem a ideia de que se envolver-se com direitos políticos ou com política é o caminho da corrupção. O irmão é um servo de Deus, é um santo de Deus. Você ora, Jesus cura imediatamente. Você impõe as mãos, Jesus batiza com o Espírito Santo. Você fala, o pecador se converte. Todo mundo, quando te vê, diz: "Oh glória, chegou o irmão". E hoje tem um título: esse aí é canela de fogo, viu? Esse aí é sapato de fogo, viu? Esse aí tem fogo até no tutano. Eu ouço muito essas conversas por aí, né? Aí esse santo de Deus diz assim: "Irmãos, quero pedir a oração de vocês", e o voto. Eu me candidatei a vereador. Vixe, o irmão se desviou. O irmão se desviou, coitado, eu vou orar por ele. Aí aquele irmão que te dava a paz do Senhor, um abraço bem apertado, ele já muda. Só dá agora não. Daqui a pouco ele só está assim, pontinha dos dedos. Daqui a pouco ele... Porque entende-se que essa pessoa vai ser corrompida. Ixi, o irmão agora vai para o inferno. E vai levar muitas coisas. Quem votar nele vai para o inferno com ele. Porque política é do diabo. Política é do diabo. Aí gera dentro da própria comunidade cristã um emaranhado. Um passa para o outro passa, tu já viu, tu já sabe, tu já tomou coisa, tu já viu. Aí daqui a pouco está aquele zum. A igreja está fraca na fé, a igreja está errada, a igreja está no caminho errado, o que houve, meu Deus? E daqui a pouco esse irmão não fala mais contigo. Ah, o negócio é político, agora é político. Ou seja, surgiu a ideia de satanizar a política, de exorcizar a política, de dar para a política um sentido maligno. Não, meus irmãos, a política é uma ciência social que cuida dos nossos direitos, dos nossos deveres e cuida dos nossos bens. Tudo passa pela política. Alguém aqui é pai? Sim. Assistiu quando seu filho nasceu? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Chorou. Por que ele chorou? Porque ele estava em um ambiente que ele não precisava de oxigênio aqui. Esse nosso aqui era mantido pelo oxigênio da mãe, pela placenta. Mas quando ele veio para cá, os pulmões dele, para funcionar, teve que entrar oxigênio.
E aí ele chorou porque foi coisa nova. Ele já fez uma política, eu estou chorando porque uma coisa diferente aconteceu comigo. E mais tarde, se não colocar no peito ele mamadeira que ele faz de novo, chora. Ele chora. Se deixar no berço sozinho, o que ele faz? Chora. Ele chora, ele reclama. Isso é política. Glória a Deus. E isso é condenado? Ah, não, ele está certo. Se ele não chorar, ele não mama, né? Não é assim que diz? Quem não chora não mama? Ele está certo. Você vai ao comércio hoje comprar um produto da linha branca que está sem o IPI. Mas você sabe que tem comerciante que é muito esperto. E ele diz que não botou o IPI, mas ele botou o IPI. E você pesquisa 3, 4 lojas para ver o mesmo produto, a mesma marca e o preço. Aí você encontra preços variáveis, com percentuais altíssimos de diferença entre um e outro. O que você fez foi o quê? Política, política de preço. Que você pesquisou o preço. Certo. Se você chegar na primeira loja, na primeira empresa e comprar, você pode pagar um preço acima do preço normal do mercado por um bem que você está precisando. Você vai comprar um automóvel, você faz a mesma coisa. Você vai comprar um terreno, você vai comprar uma casa. Agora escuta uma coisa, irmãos, pensa só comigo. Se esse povo de Deus, esse povo santo de Deus, não tivesse satanizado a ciência política e tivesse assumido a sua posição dentro do país, dentro da nação, pelo menos proporcional ao número que somos, quantos governadores nós teríamos crentes? Verdade. Servos de Deus? Glória a Deus. Quantos prefeitos nós teríamos crentes, servos de Deus? Quantos deputados estaduais, quantos vereadores, quantos deputados federais, quantos senadores? Ah, pastor, a igreja não precisa desses defensores. Eu não estou falando de defesa, mas eu estou também lembrando que hoje nós somos prejudicados no Brasil por uma lei chamada Lei do Silêncio, que leva qualquer pastor a responder um processo criminal por perturbação do sossego público. E tem pastor que já foi às garras da justiça responder criminalmente por a questão do sossego público. E essa lei do silêncio, se tivesse alguém lá em cima que tivesse segurado, tivesse vetado, vários templos não estariam fechados hoje aqui em Fortaleza, no interior do estado e nas outras capitais por todo o Brasil. É isso que nós precisamos entender, que a igreja está crescendo, a igreja está tomando volume, as próprias instituições estão reconhecendo o crescimento da igreja, e quando a igreja cresce, ela tem que participar de uma fatia maior dos direitos civis, dos direitos políticos e sociais. É cidadania, queridos irmãos, é cidadania, é cidadania. Você precisa às vezes reconhecer uma instituição como de utilidade pública. Quem é que você vai pedir para fazer um requerimento a uma Câmara, a uma Assembleia ou ao Congresso Nacional? Você vai pedir a um político para ele fazer um requerimento para que os outros colegas dele votem e a instituição se torne de utilidade pública. E se fossem os nossos irmãos em Cristo? Pastor, mas alguns pastores deram problema. Sim, alguns crentes deram problema. Em todas as áreas da vida, crente já deu problema. Mas avalie, o índice maior de problemas não são dos crentes, é dos não crentes. E eu não posso condenar todos os crentes por um ou dois que teve problema. Não posso. Verdade. Eu continuo dizendo, o barulho dos ruins não me interessa muito não. Me preocupa é o silêncio dos bons. Eu sou tão bom e fico calado, o que é que eu estou fazendo? Se eu estou aqui e não participo dos processos aqui, eu estou neutro. Já diz a ciência, eu estou neutro. Eu não tenho participação nenhuma. Então, queridos irmãos, a igreja tem não somente o dever, mas ela tem a obrigação de ocupar os espaços que foram perdidos. E eu me lembro, meu sogro foi de uma terceira geração de pastores aqui no estado do Ceará, e eu me lembro que naquela época, teologia
era chamada de Tia Luzia, pastor que tinha um jovem, um obreiro da igreja, e esse ia fazer um curso de teologia lá em Pindamonhangaba. Dizia assim: ei, rapaz, esse não presta mais, esse desvioso aí, entrou pela Tia Luzia. Tia Luzia. E isso gerou um atraso enorme para o crescimento, para o progresso da igreja. E eu me lembro, e os mais antigos diziam, pastorzinhos que tem um pouco mais de experiência nisso pode até nos ajudar, que quando o rádio chegou aqui no Ceará, quem comprasse um rádio era excluído da igreja publicamente para todo mundo ver. O irmão Joaquim da Silva Pereira Xavier está excluído da igreja porque comprou um rádio. A misteriosa caixa do diabo que fala. Verdade. A igreja se exiliu, a igreja fugiu. E Deus estava dizendo: ó, aqui um instrumento poderoso de comunicação para vocês. Com esse instrumento aqui vocês cumprirão o id imperativo, id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A mesma coisa aconteceu quando apareceram os primeiros televisores aqui pelo Ceará. E era uma confusão grande, fez televisão. Eu ainda li artigos de um pastor que foi presidente da Convenção Geral, ele encontrando inúmeros fundamentos bíblicos para condenar a televisão e quem assistia a televisão. Quero encerrar contando para os irmãos um fato que aconteceu comigo no estado do Ceará. Eu tive um pastor aqui no Ceará, ele era pastor auxiliar da igreja onde eu congregava, e ele era muito incisivo com relação à televisão. Ele chamava o obreiro e descascava da cabeça aos pés se ele sonhasse que aquele obreiro tinha passado na frente de uma televisão. E na minha casa tinha televisão. E um dia ele me chamou para ir à casa dele para tomar um café com ele. Pronto, é hoje que eu vou passar aqui nesse cilindro apertado, né? Foi do Santos Goiás. Quando eu cheguei na casa dele, a casa dele tinha 2 quartos, mas era aquela casa que tinha um corredor que dava acesso à cozinha, mas você passava por dentro dos quartos, não tinha porta, né? Não tinha. Quando eu passo no primeiro quarto, sem querer querendo, né? Quem eu vejo lá, olha o tamanho da bichona lá, daquelas antigonas de válvula ainda, sabe? Aí eu passei e disse: meu Deus, eu vi, mas fiz que não vi. Cheguei lá na mesa, sentei com ele à mesa, ele disse assim para mim: você viu a televisão? Disse: senhor. Pois é, você não pode não, porque você é obreiro novo, mas eu posso porque eu sou obreiro antigo, viu? Misericórdia. Mas não vai dizer para ninguém não, viu? Porque eu tenho essa televisão aqui. Eu disse: senhor, estou aqui para cumprir as suas. E Deus estava dizendo assim: igreja, eu estou entregando para vocês aí um instrumento para vocês alcançarem todos os municípios desse país, alcançar todos os estados através de fariseu total, instrumento de comunicação. Agora, se a igreja foge, quem ocupa? Quem não é igreja. E quem não é igreja vai ganhar dinheiro ali usando as coisas lá do mundo, usando as coisas do pecado. Mas se a igreja não foge, se a igreja ocupa o seu espaço, ela vai contribuir como igreja cidadã, como luz do mundo, como sal da terra, como agente de transformação de Deus. Como agente de transformação de Deus. Por isso, queridos irmãos, é importante cada um de nós começar a estudar melhor a ciência política. E aqueles irmãos que entre nós se sentem vocacionados, se sentem direcionados, porque eles poderão ser de grande utilidade, e saibam que não haverá melhoramento para a igreja aqui na terra. Não fiquem pensando que as leis, que as autoridades irão arrefecer as perseguições dirigidas à igreja. Não fique pensando que porque o Papa Francisco não quer andar de carro, quer andar de ônibus, ele vai melhorar junto com as autoridades. Onde ele tiver interferência, alguma coisa para a igreja.
Não fique pensando, a igreja vai continuar sendo apertada, a igreja vai continuar sendo perseguida. Qualquer irmão que atingir qualquer proeminência em qualquer instituição pública vai ser afetado, vai ser perseguido. E vocês estão vendo aí no Brasil o que está acontecendo com pastores evangélicos que estão sendo indicados para algumas comissões interessantes. Não é pelo fato de ser o fulano de tal, não. É pelo fato de ser evangélico. Poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser o mais santo aqui do Ceará. Poderia ser aquele homem que faz chover aqui no Ceará. E eu queria que esse homem aparecesse, viu? Eles estão precisando de chuva. Poderia ser, estaria na mesma situação que aquele colega pastor está. Porque a igreja não tem ocupado o seu espaço, os seus direitos políticos. Pastor, eu sou pastor, posso ser um político? Depende de você ter essa vocação. Primeiro, qual é a sua vocação? Você é um pastor de ovelha mesmo? É um ganhador de almas? É um apacentador? E se você for um apacentador, você não tem como ser um político. Não se pode servir a dois senhores. Mas se você não é um pastor apacentador, se você não tem uma vocação para apacentar, você alcançou o pastorado pela sua diligência, pelo seu trabalho, você é um pastor administrativo, e você não tem a vocação de pastorear, e você tem vocação política, eu não vejo nada que impeça. O que eu não concordo é eu, pastor, eu, apacentador, eu, encarregado de rebanho, eu, comissionado por Deus para cuidar de ovelhas, eu pegar a minha vocação e dividi-la com uma outra atividade, não só com a política, mas com uma outra atividade. Se eu fui chamado para o pastoreio da igreja, é porque Deus me escolheu para pastorear, e eu vou ser um pastor de tempo integral à minha chamada. Se essa vocação, ela cessar na minha vida, eu não tenho mais vocação de cuidar de ovelhas. E se eu tiver aptidão para administrar uma empresa, eu irei. Se eu tiver aptidão para ser um gerente de marketing, eu irei. Se eu tiver aptidão para ser um político, eu irei. Mas se eu perder a minha vocação pastoral, por isso é importante não misturar as coisas. Cada um fique na vocação que foi chamado. Cada um fique na vocação. Contanto que faça a coisa direito, faça a coisa correta. Quer seja na vocação política, quer seja na vocação pastoral, quer seja na vocação empresarial, quer seja em qualquer ramo, o cidadão do céu prevaleça aqui na terra. Todos vejam que você, que eu, que nós andamos em novidade de vida. E que o Senhor nos constituiu exatamente para sermos o elemento transformador desta sociedade. Glória a Deus. Desta sociedade que está cada dia mais difícil, cada dia mais complicada, cada dia mais polêmica e cada dia mais controvertida, mas que cada dia mostra indícios do cumprimento das profecias e das Sagradas Escrituras. Estejam preparados, porque a questão da homofobia vai crescer, não vai ficar só como está, vai crescer. Quem viu o jornal Mensageiro da Paz de março, tem uma notinha dizendo que lá nos Estados Unidos, numa catedral antiga de 100 anos, o encarregado está se preparando para fazer o casamento de mais de 100 grupos homofóbicos. E ele diz na nota: a princípio esses casamentos serão apenas sugeridos e estimulados, na sequência serão obrigados. Quem tem o jornal, na página 12, veja na página 12 que o senhor encontra essa informação, lá no cantinho, canto superior direito, salvo engano. Jornal de março de 2012. Vai crescer, irmão, vai crescer. E a igreja vai precisar aprender a conviver com essa contrariedade. Você vai encontrar e vai ver, sentado no banco da casa do Senhor, onde você ministra, pessoas que têm traços de homofobia, quer seja pessoas que têm traços diferentes, quer sejam
homossexuais masculinos ou femininos. Você vai encontrar, você vai ver. E elas estão baseadas também na lei, de não sofrer constrangimento. E este é um assunto que eu até gostaria que as nossas lideranças maiores, né, começassem a discutir como é que vai ser a convivência da igreja, dos pastores. Tem uma matéria também, um pastor que é acusado de crime contra a humanidade, está sendo julgado nos Estados Unidos, porque ele pregou contra o homossexualismo em Uganda. Pronto. Exatamente. Poxa, sim, senhor. É verdade. Eu vi essa matéria também. Então, queridos irmãos, como ministros do Evangelho, como cidadãos do céu, nós precisamos estar atentos a todas estas coisas, que tudo isso passa pelas questões políticas. Qual é a força da Assembleia de Deus hoje do Congresso Nacional para segurar esses projetos, essa PEC que a senadora está lutando para aprovar? Qual é a força da Assembleia de Deus? Ou melhor, qual é a força da bancada evangélica para segurar? Se ao invés de 30, 40 fosse por 100 ou 150, haveria mais força. Haveria mais força. E me impressiona também, irmãos, aí nesse sentido, aquele cristão que diz: olha, eu não voto nesse cidadão aqui porque ele é crente, mas dá o voto dele para o ímpio. Oh, meu querido irmão, cadê a cidadania bíblica? Não, eu estou cumprindo a Bíblia. E a Bíblia diz assim: primeiro aos domésticos pela fé. Se o meu irmão crente é candidato, eu vou votar nele. O ímpio não vai votar nele, não. O ímpio vai tentar comprar o voto dele, que é o que acontece com ele. Isso fechado, né? O ímpio vai tentar tirar o voto dele. Não vou votar, não vou votar, fazendo a ligação do tráfico. Isso acontecia muito aqui, na época do voto de Cabrete, quando a cidadania era comprada, não havia cidadania. Voto é livre. Voto é você e Deus. E nós, enquanto líderes, temos o dever de orientar nossos liderados a votarem bem. Não podemos obrigar, mas precisamos orientar a que eles votem bem, exerçam o seu direito de cidadania. E, para concluir, aquele irmão da igreja, aquela irmã da igreja, que é servo de Deus, que é serva de Deus, e que tem aptidão para exercer seus direitos, inclusive os direitos políticos, ajudemos, irmãos, ajudemos. Ele poderá amanhã ser de grande importância para nós, grande importância para nós e para a própria igreja. E eu vejo sempre irmãos e irmãs, às vezes mendigando uma migalha pelas portas, e a porta sendo fechada. Se tem uma pessoa nossa lá, se tem uma pessoa da igreja lá, essa porta fica aberta. Que Deus, queridos irmãos, nos ajude a compreendermos que nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos da terra, e estamos aqui para exercermos a cidadania terrestre, sendo um bom cidadão, cumprindo os nossos deveres com o nosso município, com a nossa família, com o nosso estado, com a nossa nação, com as nossas instituições, cobrando os nossos direitos, todavia refletindo aqui a nossa cidadania celestial. E eu queria que os irmãos repetissem comigo o texto bíblico que diz: brilhe, brilhe, muito fraco, sei que ninguém almoçou, mas nada melhor, né? Brilhe, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai Celestial. Brilhar aqui é dizer: eu sou um cidadão do céu. Glória a Deus. Não é aquele cidadão que entra na faculdade e lá pelo 5º semestre alguém chega e diz: ah, não é crente, né? Vou falar muito alto não, que eu estou aqui no meio de uma poção de incrédulo. Não é aquele cidadão que chega na empresa e já está com 3 meses e ninguém sabe nem de onde ele vem nem de onde ele vai. Luz não se coloca debaixo da mesa. Luz é lá no velador. Deus abençoe, meus irmãos. Pastor Osíris, muito obrigado pela vossa confiança. Que mensagem, hein? Que maravilha. Que mensagem. Glória a Deus.